Até bandas que não foram... Eu sei que tu pegou a Topas também. A Topas já é no segundo momento. A Topas já é no final dos anos 2000. 2010 ali. Eu acho que deve ser ali 10, 12, 11. Né? 10, 12. Aí já é realmente, eu diria, uma terceira fase do meu trabalho, assim. Sim. Mas eu digo assim, aquela geração 90, 2000, cara, é bizarro. É que o stand-up, por exemplo, eu vejo que o pessoal, os comediantes se ajudam. Sim. É diferente. Tomara que tenham aprendido, cara. Tomara que tenham aprendido, porque se a gente for... Esse é um dos objetivos do meu podcast, é justamente isso, cara. É conversar com a gurizada sobre o que a gente errou. Sabe? Que a gente tem um episódio da segunda temporada, que é eu e o Beto, né? Porque a Cachorro Grande, né, comigo, assim, eles foram muito filha da puta. E eles sabem disso. Sabe? Cara, antes de tu falar, eu queria muito tocar nesse assunto, porque eu tava vendo a história do Cachorro Grande um pouco tempo atrás. E aí tem a história do Palio, que tu vendeu um Palio. Vendi. Aproveita e já conta essa história. O mesmo Palio que eu fui buscar o Lobão no aeroporto e levei pra Atlântida. A Cachorro não tinha dinheiro pra gravar um disco, mas eu sabia que aquele disco ia ser um golaço, porque eu acreditava demais na banda. E aí eu vendi o meu Palio pra pagar a gravação desse disco. E é o disco daí que tem Que Loucura, que tem Rei Amigo, que é o disco que chama As Próximas Horas Serão Muito Boas. E tu vê que loucura. Esse é o único disco, até hoje, que eu, por pagar ele, e a banda nunca quis comprar ele de mim. Na época até que a gente começou a ganhar bastante dinheiro, eu dizia, comprem esse troço de mim, cara. Fiquem com vocês. Aqui. Não, nós não queremos ficar pra ti. É o único disco que eu tenho a propriedade sobre ele até hoje. Assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, é o único disco que eu ganho dinheiro no streaming. Tá brincando, cara. Até hoje. Ele é meu? Ele vendeu o Palio. Se pagou legal, né? Você pagou o Palio. Eu tava grana, sabe? Pô, legal. E eu tentei várias vezes, sabe? Dizer pra eles, assim. Aí tem outros discos que eu ajudei a pagar e que eu tenho porcentagem desses discos, né? Na mesma porcentagem que eu acertei com as bandas na época, né? Porque a partir do momento ali, numa fase pré-internet, mas que não tinha gravadora, que ficou todo mundo independente, como a gente chama, não sei se chama assim ainda hoje, aí a gente tinha um acordo, né? Tudo que a gente fazia na produtora, eu pagava 30% e a banda 70%. Assim como do que se vendia era 70-30 também. Então, desses discos que eu ajudei a pagar, eu recebo 30% do que entra de streaming, por exemplo, sabe? É um valor pequeno, mas tá lá, entra, né? Então, basicamente, com todas as bandas que eu fiz, que eu paguei esses valores, todas eu recebo direitinho. Com exceção de uma que até hoje não acertou comigo, mas tudo bem. Tá, mas eu não entendi o que eles foram filha da puta contigo. Cachorro? A Cachorro é o seguinte, cara. Antes do Palio, nós estávamos morando em São Paulo, nós já estávamos, a banda estava estourada, assim, cara, MTV, Acústica MTV, Bandas Gaúchas, os clipes da Cachorro bombado, aí sim eu vendendo show o Brasil inteiro, cara, eu morando em São Paulo, eles morando em São Paulo, e fazendo assim, cara, show interior de São Paulo, interior de Minas, Belo Horizonte, tocando na rádio em Belo Horizonte, turnê no Nordeste, festivais, grandes festivais, sabe, aparecendo já. Aí um dia eles chegaram pra mim do nada, assim, disseram, cara, a gente vai trabalhar com outro empresário agora. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso comigo. Nossa. Tem um contrato assinado. Assim, não, nós vamos fazer, né? Então, se tu quiser brigar, vai pra justiça. Daí a gente começou a brigar, velho, me dispensaram mesmo, assim. E aí brigamos pra caralho, cara. Eu ameacei botar eles na justiça, cara, eu ia travar a vida da banda, cara. Mas aí a gente... Porque eles tinham um contrato em vigor comigo, eles tinham que me pagar pelos shows. E aí, cara, uma hora eu meio que desisti, assim, e fiz um acordo com eles. Um acordo bem ridículo, assim, que eu peguei lá 5% da multa e tive que vender show deles pra pegar aquele dinheiro pra mim. Então nós ficamos uns bons 2-3 anos sem se falar, assim, eu e eles, assim. Aí depois, cara, passou... enfim, a gente voltou a se falar e tal. Aí um dia eu e o Beto sentamos, lavamos a roupa suja. E aí depois, em 2012, eu acho, 2013, a gente voltou a trabalhar. Voltamos a trabalhar já numa fase que eles estavam querendo lançar discos mais com música eletrônica misturada e tal. E aí fizemos as pazes e tá tudo certo. Somos grandes amigos até hoje, cara. Me dou muito bem com todos eles até hoje. Eles estão nativa? Estão ainda nativa? Cara, agora eles se reúnem pra fazer shows esporádicos, assim, né? Mas, enfim... sabe, a gente joga muito aberto sobre isso, né, cara? Foram sacanas comigo,
se arrependeram, me pediram desculpa, e tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Eles mesmos reconhecem que houve falta de maturidade pra eles naquele momento. Eles se deslumbraram com a situação. Eu ia falar Imagina. isso, deslumbraram. E pô, e eles tiveram uma boa proposta. Não, eles tiveram um esquema bom lá pra trabalhar com um empresário bem influente da MTV, que era empresário de outra grande banda nacional, entendeu? Pra eles, na teoria, foi bom, mas na prática foi uma bosta. Sim. Porque daí eles acabaram sendo a ficha 2 do escritório e não deu certo. Como Aí acontece foram trabalhar com outro produtor, que também era empresário de um mega artista, e também passaram a ser ficha 2, sabe? Então, enfim, mas foi uma escolha, né? Mas tá resolvido. Eu falo isso, né? Claro que eu fico triste, porque realmente a decisão de se mudar para São Paulo, quando eu fechei o escritório de Porto Alegre, fui morar em São Paulo com a Cachorro e com a Fresno. E, cara, em questão de 10 meses eu fiquei sem as duas bandas. Né? Vai, E imagina. aí foi difícil ter que voltar, né? Mas pra por que tu perdeu a Fresno? A Fresno foi um assunto mais complexo, assim, cara. Porque a Fresno, realmente, daí eu me envolvi com um cara lá que era empresário de um artista lá também. O cara me cedeu um espaço no escritório dele lá. A gente assinou alguns contratos de parceria e tal, cara. E o cara é estelionatário. O cara pegou e... Cara, o cara deu um golpe lá ele fez uma falsificação da minha assinatura e fez um contrato dizendo que eu cedia pra ele os direitos de empresário da banda. Os direitos artísticos de gravadora da banda. Uma banda independente, nós bancamos os discos juntos e tal. Cara, você foi um rolo, assim. Cara. Advogado pra cá, advogado pra lá, um rolo. E nisso eu já era muito amigo do advogado do Rick Bonadil. E o Thiago Endrigo. E o Thiago me deu muita orientação na época, assim. E o próprio Rick entrou na jogada e disse assim, cara, olha só, eu sei o que tá acontecendo e eu sei como resolver essa situação aí, deixa que eu me entendo com aquele cara lá, mas tu repassa o direito de empresário da Fresno pra mim. E aí... Cara, daí eu pensei assim, puta, eu vou perder a banda, mas se eu ficar nesse imbróglio judicial, eu vou travar a carreira da banda. Sim. E aí não tinha sido uma culpa da banda, não tinha sido uma sacanagem da banda comigo, tinha sido uma cagada minha de ter me envolvido com pessoas erradas. Então o Rick meio que chega como um cara com uma proposta, mas naquele movimento eu também pensei assim, cara, mas o Rick é o empresário do NX0. A única banda que pode bater de frente com o NX0 é a Fresno. Então eu acho que esse movimento que ele tá fazendo também pode ser no sentido de travar a Fresno. Dar uma segurada na Fresno, porque a Fresno vinha passando o rodo, assim, sabe? Sim. Era a banda que podia bater de frente com o NX. Sim. E eu comentei isso com os guris na época. Eu falei, olha, eu acho que ele pode salvar a carreira de vocês, mas também acho que pode acontecer isso. O que vocês querem fazer? Aí os 4 integrantes, não, a gente quer trabalhar com ele. Então tá bom, beleza. Vamos respeitar o contrato que nós temos. Né? Eles continuaram me remunerando até o final do meu contrato com eles. Assim, cada um seguiu sua vida. E eu e o Rick deu um dinheiro pro Picareta lá e se entenderam lá. O Rick. Picareta meu Picareta, cara, o cara era metido com tanto rolo. Depois tu começa a ficar sabendo, sabe? Que loucura isso, cara. Não tá nativa hoje esse cara aí que fez... Velho, é que, cara, depois que eu vim embora de São Paulo, teve um cara desse que eu sei que ainda faz, porque o cara era diretor de clipe também, que ele tinha um sócio lá. 2 picareta, cara, uns mentirosos pra caralho. O cara tinha um dos caras, um dos sócios deles, ele tinha ele tinha um artista que ele fazia lá umas músicas lá em inglês lá, umas músicas horríveis, bagaceiras, assim. Ele fazia uns clipes, que ele era diretor de clipe, daí ele fazia umas músicas em inglês, assim. Cara, e aí ele fazia um show playback, assim, umas rádio popular, assim. E aí ele ia nos lugares, e ele chegava nos lugares falando em inglês, assim, pra dizer pras pessoas que era americano, assim. Nossa, tá brincando. Caramba. O cara impostor, né? Impressionante.